Olá, sou a professora Maria Aparecida, da disciplina de Ciências, e essa é uma aula para as turmas do 7º ano A e 7º ano B. Esse conteúdo é sobre evolução. Então, dando continuidade à nossa primeira aula. Bom, em evolução, nós vamos aprender sobre a transformação dos seres vivos. Então, como eu já havia falado para vocês, existe uma infinidade de seres vivos, alguns que nem foram descobertos ainda, e os cientistas acreditam que, contando com os que já foram extintos e os que existem até hoje, há cerca de mais de 30 milhões de espécies. Bom, no início, os cientistas acreditavam na ideia do criacionismo, onde um ser superior, um ser divino, criou todos os seres que existem, não permitindo modificações. Então, é o criacionismo e o fixismo. Com o tempo, o estudo dos fósseis, do DNA e da hereditariedade, os cientistas passaram a acreditar que sim, que os seres vivos sofrem modificações durante a evolução do tempo. Bom, mas o que é DNA e o que é hereditariedade? DNA é o ácido desoxirribonucleico e é uma molécula que carrega as nossas informações. Já a hereditariedade são as características que nós herdamos de geração a geração. Um dos primeiros evolucionistas foi o Jean-Baptiste Lamarck. Ele acreditava sim que existe Deus, mas que é possível que haja modificações nas espécies. Então, segundo Lamarck, existe uma tendência para o aumento de complexidade dos seres vivos, os órgãos surgem em função dessas necessidades impostas pelo ambiente, os órgãos podem se desenvolver ou se atrofiar de acordo com o seu uso ou desuso, e tais características de uso e de desuso são passadas de geração a geração, é o que ele chamava de caracteres adquiridos. Bom, como nós já havíamos visto na primeira aula, então para Lamarck existiam girafas de pescoço curto, que iam esticando o pescoço de acordo com a necessidade de buscar alimento na copa das árvores. Então, como as folhas estavam no topo das árvores, as girafas iam esticando as pernas e o pescoço até conseguir se alimentar. E essa nova característica desse pescoço longo iam sendo passadas de geração a geração. Então, essas foram as ideias de Lamarck que nós havíamos visto na primeira aula. Dando continuidade a esse conteúdo, nós vamos aprender quem foi Darwin. O Charles Darwin, ele foi um naturalista inglês, ele defendia uma teoria transformista, assim como Lamarck. Ele iniciou os estudos sobre medicina, assim como seu pai e seu avô, mas ele acabou tornando-se teólogo. Esse projeto de teologia, de ser teólogo, mudou quando ele fez uma viagem num navio chamado Beagle por 5 anos, onde ele identificava várias espécies de animais e plantas, de fósseis, rochas e minerais. O Darwin, ele fez uma viagem onde ele saiu da Inglaterra, passou pela América do Sul, ele passou por essas Ilhas Galápagos, muito importantes nos seus estudos, passou pela Austrália, passou pela Ásia, pela África, até retornar à Inglaterra. Bom, ele estudou muito sobre os fósseis. E o que são fósseis? Fósseis são vestígios, pegadas, tocas, estercos ou restos de organismos que ficaram preservados de alguma maneira. Então, por exemplo, os ossos de um ser vivo, eles conseguem ficar preservados de acordo com a sua decomposição, conchas, dentes, madeira, e são chamados de fósseis, mas pode ser também, podem ficar também no gelo, podem ficar em resinas. Estes são os fósseis. Aqui nós temos o exemplo de um Tiranossauro Rex. Bom, o Darwin, ele teve a oportunidade de observar fósseis de animais extintos como tatus e preguiças gigantes, e ele fez uma comparação desses animais gigantes com os tatus e preguiças atuais.
e ele percebeu que essas espécies iam sofrendo modificações gradativamente. Muito importante nos estudos do Darwin foram os tentilhões, esses pássaros, que ele estudou nas Ilhas Galápagos. O que ele percebeu? Nesse arquipélago de ilhas, tinha esses pássaros, e cada ilha, o pássaro, o tentilhão, apresentava um tipo de bico diferente. Ou seja, de acordo com a alimentação encontrada pelo pássaro na ilha, ele iria apresentar um tipo diferente de bico. Voltando à Inglaterra, ele utilizou as ideias do economista, do matemático Thomas Malthus. Segundo Malthus, a população ela aumenta numa quantidade maior em relação à quantidade de alimentos. Isso acaba gerando uma crise. Então, baseado nas ideias de Malthus, o Darwin ele estabeleceu a teoria da seleção natural. O que fala na teoria da seleção natural? Fala que os mais aptos sobrevivem. Então, aqueles que sofreram uma variabilidade na população, eles passam pela seleção natural e os mais aptos conseguem sobreviver. O Darwin ele não chegou a conhecer estudos sobre DNA e mecanismos de hereditariedade, mas hoje em dia, quando nós unimos as ideias de Darwin e as ideias da genética, nós temos uma ciência chamada de teoria sintética da evolução ou neodarwinismo, que nós vamos abordar no ensino médio. Bom, se nós compararmos as ideias de Lamarck e Darwin, nós podemos concluir que, para Lamarck, o indivíduo, a espécie, iria conseguir se adaptar ao meio para garantir a sua sobrevivência. E para Darwin, o indivíduo que não conseguisse estar apto ao ambiente, ele não iria conseguir sobreviver. Então, para Darwin, os mais aptos sobrevivem, em declínio dos menos aptos àquela região, àquele ambiente. Para Lamarck, ele concluiu as ideias do uso e desuso e dos caracteres adquiridos. E para Darwin, a seleção natural, onde os mais aptos sobrevivem e, sobrevivendo, passam essas características para os seus descendentes. Bom, aqui nós temos um exemplo de especiação. Tem um grupo de borboletas, uma população, um conjunto de indivíduos de mesma espécie. Elas passam pelo que nós chamamos de isolamento geográfico. Por que ocorreu esse isolamento? Pode ter ocorrido por um fenômeno natural, um vulcão, um tsunami, um terremoto, qualquer fenômeno natural que fez com que essa população se separasse em duas. E cada população foi viver em ambientes diferentes, ou seja, com pressões seletivas diferentes, dando origem a duas raças distintas. Quando esses dois grupos voltam a se encontrar, se eles tentarem acasalar e tiverem filhotes inférteis, ou seja, filhotes estéreis, isso faz com que eles sejam considerados de espécies diferentes. Então, agora, essa espécie de borboleta amarela aqui, é diferente dessa espécie de borboleta verde, sendo que elas tiveram um ancestral em comum. Então, elas tiveram um ancestral em comum que sofreu o processo de especiação, dando origem a duas novas espécies. Camuflagem e seleção natural. A camuflagem e a seleção natural, a gente pode perceber que esse inseto aqui, pelas antenas, a cabeça, ele tem um privilégio em relação aos outros seres, porque ele consegue se camuflar entre essas folhas. Então fica mais difícil para os seus predadores conseguir encontrar ele aqui. Então ele está mais apto a este ambiente. O que deixa ele mais apto é justamente essa camuflagem. Ou seja, se tivesse um outro inseto que fosse da mesma espécie, ou uma espécie semelhante, uma cor diferente, ele ficaria mais perceptível para os predadores. Então, camuflado, ele tem mais chance de sobrevivência. Então, a camuflagem, ela favorece a seleção natural.
Bom, pessoal, eu vou deixar umas atividades para vocês da apostila 1, o capítulo 5, da página 304 a 306. Vou pedir para vocês fazerem esses testes do 1 ao 4 e os exercícios em casa do 1 ao 4. E na próxima aula nós teremos a nossa correção. Até breve.